Shalom, você está no canal Escatologia Fácil. Que bom ter você aqui comigo. Eu sou Israel e você é muito bem-vindo a esse canal. Um canal que se propõe a dizer a verdade, tão somente a verdade, nada além da verdade. Hoje o nosso tema, como você já pode ver, é a popularidade do anticristo. O anticristo será pop. Isso é um fato, não dá para discutir, não dá para questionar, não dá para analisar, não dá para levar de uma outra maneira, senão com sinceridade, essa realidade da popularidade do anticristo. Então hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você apoia o anticristo? Você sabe se apoia? Você sabe se você está dando popularidade ao anticristo ou se você está negando a popularidade dele? Você é uma das pessoas que divulgam positivamente o anticristo? Por que nós estamos falando isso? Porque é muito comum, mais comum do que você imagina, que as pessoas estejam fazendo uma coisa para o anticristo, imaginando que estão combatendo o anticristo. Então hoje nós queremos abordar com você sobre a popularidade do anticristo e fazer algumas perguntas para saber se você está também na mesma toada, na mesma pegada do pessoal do mundo, se você está apoiando o anticristo. Então fique comigo, você vai assistir a um estudo que vai ajudar você a abrir seus olhos. Antes da gente prosseguir, eu preciso pedir a você, faça sua inscrição nesse canal, deixe o seu like, é muito importante. Talvez você não entenda a importância, mas deixa eu te dizer qual é a importância. Esse canal, para se manter aqui no ar, ele precisa de uma série de questões. Nós temos que tomar uma série de cuidados, mas também precisamos da sua participação. Precisamos que o sistema do YouTube entenda que você é participativo nesse canal. Então se inscreva, por favor, se inscreva, deixe o seu like, deixe um comentário, de preferência um comentário positivo e participa com a gente, porque a gente está fazendo o melhor por você para oferecer um conteúdo de qualidade para você. O nosso texto de hoje, então, é Apocalipse, capítulo 13, no versículo 1 até o 4. Então, se você está comigo, pegue sua Bíblia, pegue seu caderno, vamos fazer anotações, vamos rabiscar a Bíblia, como eu digo sempre, porque a palavra de Deus ela tem que ser um livro estudado. Não adianta você ter ele na prateleira, não adianta você dizer, eu tenho uma Bíblia, eu amo a Bíblia, eu gosto dos evangélicos, eu gosto do Evangelho, mas se você não vive, Jesus Cristo disse, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, você vai pedir ao Pai tudo em meu nome crendo e você vai receber. Essa é a condicionante. Se você estiver com a palavra de Deus no seu coração, colocando em prática. Então vamos lá, coloque em prática, rabisca sua Bíblia, pega para você as palavras que cabem para você, porque certamente você vai crescer bastante aqui nessa aula de hoje. Apocalipse 13, no versículo 1. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, sobre suas cabeças nomes de blasfêmia, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, aos pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhes o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, adoraram o dragão, porque lhe deu a besta sua autoridade. Adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Adoração é diferente de culto. Adoração é diferente de admiração. Adoração é mais do que apenas a pessoa ser uma referência. A pessoa vira um ídolo, a pessoa vira mais do que uma referência de vida, ela vira o ideal de vida, ela vira o lugar onde eu me prostro e me curvo para adorar. Então, o Senhor está dizendo aqui que a besta deu autoridade, Satanás deu autoridade à besta e a besta se tornou admirada por todo mundo. As pessoas, nós vivemos hoje num tempo onde as pessoas admiram muito o poder, a autoridade, a fama. Eu tenho sempre acompanhado as pessoas nas redes sociais e eu vejo que quando uma pessoa ela é pouco conhecida nas redes sociais, as pessoas ainda não valorizam essa pessoa e dizem para ela, sobre ela, ela não tem muito para dar, não é muito legal, porque tem poucos seguidores.
mas de repente a pessoa começa a ter muitos seguidores, ainda que o seu conteúdo seja fraco, seja pobre, a pessoa se torna uma referência, a pessoa se torna uma sumidade, fazendo às vezes muitas coisas sem nenhum proveito para o nosso crescimento. Assim também é o anticristo. O anticristo vem se tornando pop à medida em que ele se torna uma figura lendária e uma figura apontada pelo Deus desse século, que é Satanás. Satanás começa a mostrar para a moçada que tudo vale a pena, que tudo é legal, e a moçada entrando por esse caminho, enveredando por esse caminho, a moçada começa a entender assim, poxa, então as coisas que o mundo fazem e as coisas do mundo não são tão ruins, a igreja está me bitolando, está colocando cabresto em mim, está tirando minha liberdade. Cuidado com a sua liberdade. A gente não sabe muito bem o que fazer com ela. Quando a gente pede a liberdade, a gente corre o risco de fazer bobagem. Lembra da parábola do filho pródigo. Ele buscou sua liberdade, mas não estava pronto para o mundo. Então o mundo devorou, o mundo engoliu, o mundo acabou com a sua história. Ele teve que voltar para casa e contar para o pai: olha, pai, eu não sabia como era bom estar na sua casa, e é bom demais estar na tua casa. Eu te agradeço. Então a gente às vezes quer a liberdade, mas a liberdade não está pronta para todos nós. Nem todos nós estamos prontos para fazer voos altos. Às vezes temos asas pequenas, às vezes não temos habilidade para poder fazer isso. E por que fazer aquilo que a gente não consegue compreender? O anticristo, ele se tornou pop, porque ele vem usando principalmente os jovens para convencê-los de uma série de assuntos, e uma série de aspectos visuais que destoam o indivíduo, que colocam o indivíduo com uma aparência de um monstro, uma aparência maligna, uma aparência assustadora, e o coração da pessoa está ali sendo levado a mostrar-se assustador, a mostrar-se difícil. Isso tem uma seta, um sopro delicado do espírito do anticristo que já está no mundo desde o começo da história da igreja cristã. Está no mundo desde a queda, desde a sua queda. Antes do mundo ser criado, ele já havia caído. O diabo é muito popular, gente. Vocês não têm ideia do quanto ele é popular. Liga a televisão e você vai ver três coisas basicamente presentes no cinema e nos filmes da TV: violência, sexo e dinheiro. São três deuses do século moderno, são três deuses desse século, como disse o Senhor: Baal, Mamon e o deus Baco, o deus da entrega, o deus da sexualidade. Corta essa parte. Mamon, Baal, Moloch. Ligue a sua televisão e você vai ver que existem três coisas muito comuns na TV: violência, sexo e dinheiro. E nós temos ali o que a Bíblia chama de príncipes desse século: Mamon, Baal e Moloque, os deuses que estão ali dominando as mentes da moçada. Luzes, som, barulho, tudo isso para tirar a pessoa do seu estado natural, drogas, psicotrópicos, que levam a pessoa às viagens e coisas e tal, são na realidade um processo que o inimigo criou para ser atraente, para ser legal, para ser o cara do bem. E ele está fazendo isso com crianças, adultos, adolescentes, jovens, crentes e ímpios. Ele está levando as pessoas a experimentarem toda sorte de erros. Ele é muito popular. A gente às vezes encontra esse diálogo entre crentes dizendo: eu gostava muito das coisas do mundo, eu sempre amei muito as coisas do mundo, eu tenho eu não vou dizer, não vou mentir, eu sou sincero. Eu gosto das coisas do mundo. E olha que coisa perigosa. Você gosta das coisas do mundo? Então tome cuidado, porque o mundo jaz no maligno, e se você gosta das coisas do mundo, você está a um passo de ser seduzido pelo maior sedutor da história. Tem um filme agora passando nas redes, no canal fechado, onde o título do filme já é um apontamento à aceitação, à popularização de Satanás, porque o filme se chama Lúcifer, e nós sabemos que Lúcifer é a figura de Satanás antes de sua queda. Apocalipse diz no capítulo 12, no verso 9,
foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor e enganador de todo o mundo. E o mundo aqui pode ser comparado com o mundo criado por Deus, visível e invisível, conhecido e desconhecido para nós. O que a gente vê e o que a gente não vê, o que é conhecido e o que não é conhecido para nós. Está lá, então, no meio desse mundo, os anjos de Deus. Gente, é uma coisa tão difícil da gente entender como isso funciona, porque os anjos de Deus estão ali na presença de Deus, andando com Deus, vendo o poder de Deus, e de repente, mais do que de repente, eles estão seduzidos para seguir um pseudo Deus e adorá-lo e servi-lo. Meu Deus, como é isso? Como que o inimigo consegue seduzir um terço dos anjos de Deus? A popularidade dele é muito grande e ele trouxe um terço das estrelas que são os anjos do Senhor. Apocalipse 12, verso 4. A sua cauda levará após si a terça parte das estrelas, que são também referência a anjos e mensageiros, homens do céu, e lançou-os sobre a terra. Como alguém consegue levar as pessoas ou seres a essa autodestruição e, sabendo que eles seriam destruídos, ainda eles seguem? A capacidade dele de enganar é uma coisa absurda. E se ele se tornou popular entre os anjos, a ponto de derrubá-los, o que você acha que ele fará com cada um dos homens que não atinarem para essa realidade e segui-lo? Serão também trucidados, aniquilados, destruídos, seus sonhos serão esquecidos, abandonados. Mas como foi possível isso? Como foi possível que o inimigo chegasse a pouco? Mas como foi possível isso? Como foi possível que o inimigo chegasse a tanta popularidade? Bem, eu entendo que aquilo que a Bíblia diz, ele provocou fascínio nos anjos. A Bíblia diz que Lúcifer, ele era formoso, cheio de sabedoria e de resplendor. Deus colocou isso nele, beleza, resplendor, luz, e colocou nele sabedoria e inteligência. Ezequiel capítulo 28, no verso 17, diz que o seu coração se tornou envaidecido, porque quem olha para si e se sente grande e poderoso, esquece que foi Deus que fez isso. Talvez você tenha se esquecido, mas foi Deus quem colocou você onde você está. Lúcifer não entendia assim, então diz Ezequiel 28, 17: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. É a beleza dele, a grandiosidade da beleza dele, dada por Deus, que mexeu com seu próprio coração. Que loucura! E ele mesmo acaba cedendo ao seu próprio coração e fazendo a loucura de trair o Senhor e de descer contra os homens. E o que ele vai fazer com os homens? A mesma coisa. Não se deve desmerecer o que o Satanás consegue provocar. Nós percebemos que no seu poder de convencimento, ele consegue convencer os demônios, os anjos caídos, de que ele ainda é poderoso, mesmo a palavra de Deus tendo dito em Ezequiel 28, 18: Pela multidão da tua iniquidade, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei cinza debaixo da terra à vista dos todos que o contemplaram. Ele se tornou o pó, ele se tornou a vergonha, o vexame para toda a humanidade. Agora preste atenção, ele se torna o vexame, mas não perdeu a pose. Ele continua sendo tentador naquilo que ele foi destruído para levar pessoas juntamente com ele para a mesma desgraça. Esse momento de fascínio tem sido desde o começo da queda. O homem tem sido fascinado. 2 Coríntios 11, 3 diz: Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam alguns de vós de sorte corrompidos pelo vosso entendimento e se apartem da simplicidade e busquem os prazeres e se esqueçam de Cristo. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo: eu temo que a serpente faça com vocês o que fez com Eva. Ele continua sendo sedutor, mentiroso, enganador, e ele continua operacionalizando esse fascínio sobre todas as pessoas. Não tenha dúvida, se você bobear, o espírito do anticristo vai convencer você de que ele é verdadeiro, vai convencer você de que ele é bom. Provérbios 1:10.
Filho meu, se os teus pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se os pecadores te quiserem seduzir, não consinta. Veja o conselho de Provérbios, filho meu, atenta, ou na linguagem mais popular, abre o olho. Se os seus amigos pecadores tentarem te levar para o caminho do pecado, não vá. Mas as pessoas não ouvem, vão a si mesmo, porque são fascinadas, fascinadas. O inimigo sabe fazer uma boa arte para atrair as pessoas, ele sabe fascinar as pessoas de uma maneira singular. O que a Bíblia nos diz então sobre as influências do anticristo são exatamente o seguinte: primeiro, a corrupção de entendimento, ele corrompe o entendimento, ele mexe na mente das pessoas. 2 Coríntios 11:3, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, também sejam alguns de vós corrompidos no seu entendimento. Ele consegue corromper o entendimento, ele consegue fazer as pessoas olharem para a realidade e transformarem a realidade num desastre. Ele consegue fazer do paraíso um lugar cheio de imperfeições. Ele consegue fazer no paraíso um lugar cheio de erros. Eu conheci uma história de um jogador de golfe, e esse jogador de golfe foi para um campo muito lindo, geralmente aqueles campos realmente são muito lindos, e jogando golfe ele disse para o rapaz que carregava as suas ferramentas de trabalho. Ele disse, esse campo é perfeito, esse lugar não tem defeito. A partir daquele momento, ele começou a olhar se havia defeitos. O rapaz querendo mostrar para o seu patrão que havia defeitos sim. Esse é Satanás, ele tenta corromper a nossa mente, fica soprando, 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 até nos tirar do sério. 2 Coríntios diz isso, exatamente isso. A corrupção do entendimento afasta a pureza do nosso coração. E nós ganhamos um coração na maldade e temos fé na impureza. Acreditamos que ser impuro não faz tanto problema, não é tanto problema assim. E, por fim, a Bíblia fala de duas influências da astúcia do inimigo. Ele seduz para o pecado, ele convence para o pecado, ele mexe para o pecado. Provérbios 1:10, filho meu, se os pecadores se quiserem te seduzir, não entra nessa, não entra nessa jogada. A traição de Satanás é fatal, não se deve ignorar o poder do diabo. E como é que ele consegue fascinar as pessoas? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século secou o entendimento. Como é que as pessoas são levadas, ludibriadas por essa ideia de que Lúcifer tem algum poder, enganadas, porque o seu entendimento se fecha em razão dele ter aceitado os sopros do diabo em tanta propaganda contra Deus. Na mídia, o que se propaga é a nudez, é o sexo, é a violência, e cada vez mais o inimigo se torna popular. Na política, se divulga roubos, falcatruas, estelionatários e assim vai por diante. Na sociedade, nós encontramos indivíduos que saem de casa já pensando em passar a perna no outro. Nos esportes, há ladrões, há pessoas sendo pagas para tomar atitudes erradas. E por que a gente vê a coisa do nosso coração tão importante? Porque é tão importante vigiar o nosso coração. Mateus 24:12. Se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas diz Romanos, capítulo 1, no verso 26, estando cheios de toda a injustiça, malícia, está falando do homem, carregado, porque o seu coração se tornou gelado, frio. Com que fascínio o diabo tem fascinado a pureza de muitos crentes e levados à impureza. Nos cultos, porque os homens e não Deus são o centro da mensagem. Como é que o inimigo consegue fazer isso? É uma arte muito aprimorada, é uma capacidade muito aprimorada que ele tem de fazer essas coisas. Por exemplo, nos cultos, ele leva logo as pessoas a colocá-lo em primeiro plano, ou a colocá-lo em primeiro plano. Ou ele leva o homem a uma adoração de si mesmo, ou ele leva o homem a viver, a partir do sentimento dele, uma adoração contra Deus, uma adoração que fere o coração de Deus. Os louvores de hoje mostram como o anticristo é popular. São louvores que falam
de homem, massageiam o ego do homem, falam de bênçãos para o homem, são shows evangélicos, gritos, as pessoas não dizem aleluia, mas gritam, fãs que fazem as coisas, mesmas coisas que os ímpios fazem. Nos louvores nós encontramos que aquilo que se lê não edifica. Nas orações nós vemos que as orações são superficiais, as pessoas só estão buscando interesses pessoais. Nos templos as pessoas estão buscando suntuosidade, colocando pregadores que não conhecem a palavra de Deus. Nos estudos bíblicos as pessoas estão focando em dinheiro, em coach, em crescimento de igreja. O coração está longe. Mateus 15:8. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não duvide, meu querido. Satanás seduziu muitos crentes e talvez tenha seduzido até você em algum momento. Romanos então nos diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Muda o seu entendimento, porque o diabo está levando a sua popularidade para dentro da igreja. Estamos fazendo cultos preocupados mais com o estereótipo, com a plástica, com a beleza, do que com a adoração. Estamos pregando mais preocupados em agradar as pessoas do que falar a verdade. Estamos vivendo uma vida desregrada, vezes no mundo, vezes na igreja. Estamos amando as coisas do mundo, estamos desejando as coisas do mundo, estamos desdenhando as coisas de Deus. Satanás cada vez mais é popular. E ele é tão popular que quando a gente fala dele, às vezes na igreja, as pessoas se sentem mal, se sentem ofendidas, não querem ouvir, não gostam, não é isso que foram procurar na igreja. Mas a gente vai falar com você aqui alguns poucos minutos sobre a importância de você não dar ouvidos a Satanás. Isaías capítulo 5, no verso 21 e 22, ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem de mal, e põem as trevas por luz e a luz por trevas, o amargo por doce, o doce por amargo. Ai daqueles que se acham sábios aos seus próprios olhos. Querido, estamos sendo bombardeados com armas de Satanás. Bombardeados para que a gente possa olhar para ele e dizer: ele não é má pessoa assim. Ele foi ludibriado por Deus, enganado por Deus. Ele é Satanás, ele é mentiroso desde o começo. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. E quando ele diz que Deus não sabe amar, ele está tentando convencer você a se tornar contra Deus, assim como ele foi contra Deus. Por isso, Apocalipse 13:4 diz: adoraram o dragão e adoraram a besta e perguntaram quem é semelhante a ela, quem pode ser semelhante a ela. Ela fascina, percebe nessa frase? Ela fascina. Quem pode ser semelhante a ela? Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente encerrar esse nosso pequeno estudo aqui, rápido estudo sobre a popularidade de Satanás e a popularidade do anticristo. Olha, quando nós fazemos as escolhas erradas, nós estamos ouvindo a voz do anticristo e rejeitando a voz de Deus. Quem diz para você que uma balada é um lugar santo? Quem diz para você que o bar é um lugar santo? Quem diz para você que Deus estará lá para te ajudar? Mentiu para você, porque o nosso Deus ama aqueles que repudiam o pecado, que renunciam ao pecado, e o nosso Deus não tolera o pecado. Então aprenda essa lição, não entre com Satanás dentro de sua casa, não deixe ele fazer morada na sua vida. E depois nós vamos postar a segunda parte desse vídeo. Obrigado por ter nos acompanhado nesse trecho rápido de estudo. Eu espero você no nossa próxima postagem de estudo sobre a popularidade de Satanás. E nós vamos falar da popularidade do anticristo, de Satanás, mostrando nos seus hábitos, nos hábitos de marcar o seu corpo, de registrar coisas no seu corpo, que você está cedendo à voz do anticristo. Fuja disso, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.